Boa noite, ouvintes do Relatos Sombrios. Esta noite, trazemos um relato especialmente macabro, enviado por um ouvinte que deseja permanecer anônimo. Preparem-se para a história que ele chamou de O Eco dos Gritos. Carlos era um jovem estudante de medicina, dedicado, mas com uma curiosidade mórbida sobre os mistérios do corpo humano. Durante seus estudos, ele desenvolveu uma estranha obsessão por um caso específico. Um paciente chamado Roberto, que havia sido internado no hospital da cidade após uma tentativa de suicídio. Roberto sobreviveu, mas algo dentro dele parecia quebrado. Ele passava os dias murmurando coisas sem sentido, mas suas palavras, quando compreendidas, eram assustadoramente claras. Eles ainda me chamam. Carlos, intrigado e cada vez mais perturbado, começou a visitar Roberto na ala psiquiátrica, mesmo sem permissão. Toda noite, ele ouvia Roberto contar sobre as vozes que o perseguiam, vozes que vinham do porão da casa onde ele havia tentado tirar a própria vida. Carlos sabia que não deveria, mas a curiosidade o venceu. Ele precisava ver por si mesmo o que estava naquele porão. Naquela noite, ele dirigiu até a casa abandonada de Roberto. O lugar parecia ter sido congelado no tempo desde a tragédia. Uma escada de madeira apodrecida levava ao porão e a porta estava trancada com correntes enferrujadas. Mas Carlos, determinado, quebrou as correntes e desceu os degraus que rangiam sob seu peso. O porão era um lugar úmido e sombrio, impregnado de um cheiro insuportável de podridão. Com uma lanterna tremendo em suas mãos, Carlos explorou o local e encontrou um alçapão oculto sob o chão de madeira. Ele o abriu, revelando um túnel estreito que descia ainda mais. Sem pensar, ele entrou. Enquanto descia, ele começou a ouvir sussurros, baixos e indistinguíveis no início, mas que logo se transformaram em gritos agudos. Carlos acelerou o passo e, ao final do túnel, encontrou uma câmara cheia de ossos, restos humanos empilhados em torno de um altar de pedra. O horror daquela visão fez sua pele arrepiar, mas o que realmente o apavorou foi o que viu a seguir. No centro do altar havia um corpo em decomposição ainda fresco o suficiente para exalar um fedor pútrido. A pele estava esticada sobre os ossos, os olhos abertos e vidrados em terror eterno. Mas então, os olhos do cadáver se moveram, encarando Carlos diretamente. Os gritos que ele ouvira ecoando no túnel se intensificaram e ele percebeu que não vinham de fora. Vinham de dentro de sua própria cabeça. O corpo começou a se mexer de forma grotesca, contorcendo-se como se fosse puxado por cordas invisíveis. Carlos tentou recuar, mas seus pés estavam colados ao chão, congelado pelo medo. De repente, uma força invisível o puxou para o altar. O cadáver se ergueu parcialmente, aproximando-se do rosto de Carlos, enquanto os gritos em sua mente atingiam um clímax insuportável. No último momento de consciência, Carlos sentiu algo entrar em sua boca, como se o corpo morto estivesse exalando sua essência diretamente dentro dele. Sua visão escureceu e os gritos se transformaram em risadas malignas. Na manhã seguinte, os colegas de Carlos o encontraram em seu apartamento, pálido e imóvel. Ele estava morto, com uma expressão de puro terror congelada em seu rosto, como se tivesse visto algo que o arrancou deste mundo. Não havia sinais de violência, exceto por um pequeno detalhe. Suas cordas vocais estavam completamente destruídas, como se ele tivesse gritado até que sua voz fosse arrancada à força. As últimas palavras de Roberto, ao saber da morte de Carlos, foram sussurradas com um sorriso perturbador. Agora ele também os ouve. E assim termina o nosso primeiro relato sombrio. Lembrem-se, ouvintes, há coisas que não devem ser descobertas, mistérios que não foram feitos para serem desvendados. Se você seguir a curiosidade até os lugares mais escuros, pode acabar encontrando mais do que esperava e pode acreditar. Provavelmente você não vai gostar. Tenham todos uma boa noite e durmam bem. Com muito cuidado.